Olá, aqui é a Helga. Ontem, 12 de junho de 2020, eu publiquei um vídeo intitulado Francisco em 2017. Intenção de Martinho Lutero, há 500 anos, era renovar a igreja, não dividi-la. Sim, Francisco disse isso, que Lutero não queria destruir a igreja, dividir a igreja, queria renovar a igreja. Bom, por que eu publiquei o vídeo ontem? Eu o fiz como uma introdução à notícia que eu trago aqui agora e que foi publicada pelo Religião Digital no dia 8 de junho de 2020. Trata-se de um artigo de Jesus Bastante intitulado Meio milênio depois, o Vaticano está pensando em revogar a excomunhão de Lutero. E diz o seguinte: no dia 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X excomungou Martinho Lutero através da bula Decet Romanum Pontificem, um texto ao qual o agostiniano alemão responderia chamando o Papa Leão X de Anticristo. Meio milênio depois, e embora uma excomunhão só possa ser levantada em vida, Francisco poderia estar pensando em revogar o castigo eterno para Lutero, a quem já havia reconhecido em inúmeras ocasiões como um reformador que queria mudar a igreja, mas não destruí-la. Quero fazer um parêntese aqui. Vejam bem o que diz o autor. Francisco, já em inúmeras ocasiões, reconheceu Lutero como um reformador que queria mudar a igreja, mas não destruí-la. Por isso foi que eu trouxe o vídeo ontem, em que aparece Francisco recebendo um grupo de luteranos da Finlândia e dizendo exatamente aquilo, que a intenção de Lutero há 500 anos era renovar a igreja, não dividi-la. Sigo o artigo do Religião Digital de Jesus Bastante. A decisão de revogar a excomunhão de Lutero seria um gesto histórico para o ecumenismo e um golpe na consciência dos crentes em todo o mundo. Sim podemos entre os seguidores de Jesus. Foi o que o grupo de discussão ecumênica de Altenberg solicitou no dia de Pentecostes. O grupo de teólogos e teólogas ecumênicos também pediu à Federação Luterana Mundial que retirasse do pontífice que o excomungou a declaração de anticristo dada por Lutero. Isto é, como se fosse um intercâmbio de favores, não? Por um lado, Francisco levanta a excomunhão de Lutero e, por outro lado, a Federação Luterana Mundial retiraria a declaração de Lutero ao Papa de então, Leão X, como anticristo. Sigo. Um ato simbólico, mas particularmente importante. O ecumenismo vive de atos simbólicos e a retirada da condenação contra Lutero seria particularmente importante, disse a teóloga Johanna Rahner ao Catholic.de, ressaltando que tal decisão permitiria à Igreja Católica expressar seu apreço pelos protestantes de hoje. E completa Jesus Bastante, ou, dito de outro modo, a realização de um caminho que começou com força no Concílio Vaticano II e que é mais possível hoje do que nunca. Para a teóloga de Tübingen, algumas passagens do decreto conciliar Unitatis Redintegratio poderiam ser interpretadas como a abolição da excomunhão de Lutero, mas como a bula se relaciona com o conteúdo dos ensinamentos do reformador, dos quais depende hoje parte das igrejas evangélicas, a retirada da excomunhão seria de grande relevância. Quero fazer um parêntese aqui. Chamou minha atenção o nome dessa senhora, essa teóloga, Johanna Rahner, por seu sobrenome. Rahner, como Karl Rahner. Não sei se tem parentesco Johanna Rahner com o teólogo que preferia chamar-se filósofo mais que teólogo, Karl Rahner. Busquei na internet e não encontrei, de fato, algo que me respondesse essa pergunta. É Johanna Rahner parente de Karl Rahner? Estou sem resposta até agora. Mas, falando de Karl Rahner era jesuíta como Francisco, modernista como Francisco, um indiferente religioso como Francisco, para quem o pluralismo religioso era querido e desejado, como para Francisco, ecumenista como Francisco, um dos mais importantes protagonistas do Concílio Vaticano II. Karl Rahner desejava a reunião entre os católicos e os protestantes.
E agora aparece uma pessoa aí com um sobrenome igual, Johanna Rahner, querendo a mesma coisa, a reunião entre católicos e protestantes. Karl Rahner foi profeta, mestre e guia do progressismo universal, em palavras de Ricardo de la Sierva, um autor que eu gosto muito de citar, porque é um dos autores católicos preferidos meus. E eu completo, tão progressista, Karl Rahner, que sendo sacerdote, teve uma namorada, digamos assim, Louise Rince. Sobre esse idílio amoroso, eu soube também através de Ricardo de la Sierva, em seu livro, que eu li, que já citei aqui, em outras ocasiões, Las Puertas del Infierno, livro de Ricardo de la Sierva. Bom, pois então, Karl Rahner era tão progressista que, mesmo sendo sacerdote, teve uma namorada chamada Louise Rince, que chegou a publicar um livro com a correspondência epistolar que manteve com ele entre os anos de 1962, ano em que Rahner foi nomeado pelo Papa João XXIII perito do Concílio Vaticano II, até 1984, ano em que Karl Rahner morreu. Uma amizade, pelo menos, de 22 anos, pelo que se conclui dessa correspondência publicada por Louise Rince. Estou aterrada de que me ames com tanta paixão, dizia a Rahner Louise em uma das apaixonadas cartas. Pois vejam a importância de Karl Rahner, que insistia, repito, em ser chamado filósofo e não teólogo. 500 teólogos americanos declararam em 1978 que Karl Rahner exercia uma influência em seus trabalhos superior à exercida por Martinho Lutero ou por Santo Agostinho, para que vejam a importância de Karl Rahner. E agora aparece essa senhora aí, Johanna Rahner, que talvez tenha relação de parentesco com ele, não sei, e é teóloga também, e pede que Francisco levante a excomunhão de Lutero, dizendo que isso permitiria à Igreja Católica expressar seu apreço pelos protestantes de hoje. Mas continua o autor do artigo, Jesus Bastante, dizendo o seguinte: o tempo também está do lado dessa medida, pois em 2017, por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, a Federação Luterana Mundial criticou a condenação de Lutero a Leão X. Lutero chamou o Papa de Anticristo, como vimos, e sugeriu que se a retirasse. Comemorar a separação unidos. Este fato, juntamente com a cultura da lembrança que vem se desenvolvendo desde 2017 e que terá seu auge em 2030, 500 anos desde a Confissão de Augsburgo, a ruptura definitiva e a criação da Igreja Luterana, torna mais provável um avanço definitivo no caso Lutero, diz Jesus Bastante. Na verdade, tanto a Federação Luterana Mundial quanto o Conselho Pontifício para a promoção da unidade dos cristãos estão planejando um evento conjunto para comemorar a excomunhão de Lutero no próximo dia 3 de janeiro de 2021. Um encontro que poderia ter lugar em Roma e cuja cereja poderia ser o levantamento das excomunhões mútuas. E termina Jesus Bastante dizendo: onde quer que estejam Lutero e Leão X, ou Adriano VI, ou Carlos V, ou Frederico da Saxônia, ou tantos que tiveram muito o que dizer naqueles tempos, a verdade é que os crentes na fé de Jesus Cristo estamos cada vez mais próximos. E vemos com essa última declaração do autor do artigo que ele vê com bons olhos esse levantamento da excomunhão de Lutero, coisa que eu não vejo e a maioria dos católicos seguidores deste canal tampouco vê. Aí está. Francisco tem a intenção de revogar a excomunhão de Lutero. Eu gostaria de trazer à lembrança aqui um trecho da entrevista que deu Monsenhor Antônio Livi e que eu publiquei neste canal através de um vídeo intitulado Grupo de St. Gallen orquestrou eleição de Francisco. Pois bem, segundo Monsenhor Antônio Livi, Francisco disse ao ser eleito:
Meus irmãos cardeais me elegeram para que eu cuide dos pobres e para que eu leve adiante a reforma. E seguia Monsenhor Livy. Na verdade, o grupo de St. Gallen, na Suíça, aquele grupo de teólogos entre os quais estavam Daniels, Casper, Marx e outros, já queriam, anteriormente, quando foi eleito Bento XVI, um papa que devia levar adiante uma reforma da igreja, uma reforma no sentido luterano. E esse papa é Bergoglio. Uma reforma no sentido luterano, dizia Monsenhor Livy, uma reforma no sentido luterano, porque a pastoral ou a política de entendimento interreligioso com os luteranos e depois com todos os outros grupos religiosos visa a garantir que os luteranos sejam apreciados e aprovados e o catolicismo seja cada vez mais, ao contrário, reduzido e que o catolicismo se arrependa de todos os seus pecados. Eu vou deixá-los com o trecho do vídeo daquela entrevista que deu Monsenhor Antônio Livy. E na descrição deste meu vídeo, o link para o vídeo inteiro, para aqueles que o quiserem ver. Monsignore, la pastorale di Papa Francesco, già implementata da decenni a nord delle Alpi, porta a una chiesa moribonda. Perché Papa Francesco non se ne rende conto? Perché lo hanno eletto apposta per questo. E lui l'ha detto, i miei fratelli cardinali mi hanno eletto perché io mi occupi dei poveri, perché io porto avanti la riforma. Vabbè, appunto, in realtà è quel gruppo di St. Gallen della Svizzera, quel gruppo di teologi, Daniels e altri, Casper e Marx, che sono cardinali che hanno voluto già precedentemente, quando fu eletto Benedetto XVI, già da allora avevano l'idea che il Papa che avrebbe portato avanti una riforma in senso luterano della Chiesa era lui, Bergoglio. Una riforma in senso luterano, perché la pastorale o la politica di intesa interreligiosa con i luterani e poi con tutti gli altri mira a far sì che i luterani siano apprezzati e approvati e il cattolicesimo invece sia poi sempre di più ridimensionato e si penta di tutti i suoi peccati. Adesso ufficialmente il teologo, diciamo così, di Francesco più a portata di mano, che è il direttore della Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, pubblica articoli di un suo confratello gesuita, Pani, che dice sempre: la Chiesa nel Cinquecento ha sbagliato, ha peccato con Lutero. Lutero aveva ragione e adesso bisogna rivalutare Lutero e fare quello che lui voleva. Una Chiesa senza sacerdozio, una Chiesa senza magistero, una Chiesa senza dogmi, una Chiesa senza un'interpretazione ufficiale della Chiesa stessa, della Scrittura, ma la Scrittura lasciata in mano alle persone che con il libero esame la interpretano secondo quello che lo spirito presunto loro suggerisce. Una Chiesa sinodale dove sacerdoti, vescovi, papi non sono espressioni del sacro, ma sono espressioni della politica, della comunità che elegge, che nomina. E il Papa stesso sta dicendo questo: bisogna arrivare a una Chiesa di popolo, il popolo che elige, il popolo che dice qual è se il popolo, un popolo, si sa che il popolo è un'immagine puramente retorica, perché non esiste nemmeno in politica l'espressione del quello che vuole il popolo, cioè una moltitudine di persone diverse, non si può mai sapere qual è, tantomeno in teologia. Interessante, não? A entrevista do Monsenhor Livy. Recomendo vivamente que a vejam por completo. Esse entendimento interreligioso é sobre o que temos visto Francisco trabalhar dia e noite, não é? Veja a declaração de Abu Dhabi, de 4 de fevereiro de 2019, através da qual Francisco disse, entre outras pérolas, o seguinte absurdo, que se constitui em pura heresia e apostasia.
Vejam, documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Viagem apostólica do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos. Este é o famoso documento de Abu Dhabi, do dia 4 de fevereiro de 2019. E vejam o que diz aqui. O pluralismo e as diversidades de religião. Pluralismo. Lembrem de o que eu mostrei. Karl Rahner, amante do pluralismo religioso como Francisco. O pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Vejam isso. Pluralismo de religiões. Pluralismo e a diversidade das religiões é um sábio desígnio, desejo divino, desejo de Deus. O pluralismo de religiões é um desejo de Deus, segundo Francisco. Essa sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo, a liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião ou a uma certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Vejam bem, pluralismo e diversidades de religião como desejadas por Deus, direito à liberdade de credo, direito à liberdade de ser diferente, condena forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião, a uma certa cultura, ou impor um estilo de civilização, o nosso ocidental. É incrível ver isto. É um escândalo para os católicos. E é interessante notar como a maioria dos padres calam, não comentam nada disso, não denunciam isso. Olha, assim, o catolicismo seria uma religião falsa, segundo esse documento de Francisco. Isso é diretamente negar que fora da Igreja Católica não há salvação. Fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é um dogma da Igreja e um princípio fundamental do catolicismo. Mas cai por terra com essa declaração de Abu Dhabi. E se o catolicismo é uma falsa religião, é de se perguntar o que significa Jesus para Francisco. Será por isso que ele disse que o Via Crucis é a história do fracasso de Deus? Ele disse-o. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas Francisco, além de dizer que a vida de Jesus, humanamente falando, acabou em um fracasso, o fracasso da cruz, agora vem com esse documento herético, apóstata, essa declaração de Abu Dhabi. E mais, agora tem a intenção, e vai fazê-lo, provavelmente, de levantar a excomunhão do herege Lutero. Tudo isso para ficar bem com os protestantes. Como disse Monsenhor Livy, na entrevista que eu acabo de mostrar. Mas nós sabemos que só temos salvação por causa da morte de Jesus na cruz. Também é por causa de sua morte na cruz que podemos obter o perdão dos pecados. A cruz de Cristo não foi um fracasso, mas foi o triunfo, o maior triunfo, ou o único triunfo. Vejam Colossenses 2,15. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Triunfando deles pela cruz. E mais, vejam também 1 Coríntios 1,18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. 1 Coríntios 1,18. Nessa declaração de Abu Dhabi, vemos o indiferentismo religioso de Francisco e que ele vai disseminando e difundindo para os católicos inocentes, que como ovelhas estão sendo levados ao matadouro. O indiferentismo religioso de Francisco foi condenado pelos papas pré-conciliares. Foi condenado por primeira vez pelo Papa Gregório XVI na encíclica Mirari Vos. Não é verdade que todas as religiões são iguais. Não é verdade que Deus desejou um pluralismo e uma diversidade de religiões, como diz Francisco. Só existe uma religião verdadeira. Só existe uma igreja verdadeira. Só existe uma igreja que salva. E é a católica. Mas vemos aqui Francisco dizer essas coisas
o pluralismo e a diversidade das religiões foram desejados por Deus e que todo mundo tem direito à liberdade de credo. Você pode escolher ser muçulmano, segundo Francisco, e está muito bem para ele. E ele condena o que ele chama de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião, o que ele chama de impor um estilo de civilização, o nosso ocidental, civilização católica por excelência. Ele diz que não se pode forçar as pessoas, não se pode impor a elas um estilo de civilização que os outros, por exemplo, os muçulmanos diretamente, porque essa é a declaração de Abu Dhabi, firmada com um muçulmano, não se pode forçar os muçulmanos ou impor a eles um estilo de civilização que eles não aceitam. E esse Francisco é o mesmo que quer, por fina força, que todos os governos abram as portas de toda a Europa e de todo o mundo ocidental para uma imigração muçulmana em grande parte. Esse senhor que quer que abramos as fronteiras para os muçulmanos, porque é isto, acaba de dizer aqui, disso já faz mais de um ano, declaração de Abu Dhabi, que não se pode impor um estilo de civilização, isto é, o ocidental, o católico ocidental, aos outros que não a aceitam, aos muçulmanos, neste caso específico. Por isso é que Francisco está sempre martelando que não podemos fazer proselitismo. Eu publiquei vários vídeos mostrando a insistência de Francisco nisso. Deixarei todos os links na descrição deste vídeo. Também sobre a declaração de Abu Dhabi eu trouxe vários vídeos mencionando aquele tema. Mas cito aqui um específico, intitulado A Neo-Religião Mundial Terá Seu Templo com a aprovação do Papa, Arcebispo Carlo Maria Vigano. O arcebispo Carlo Maria Vigano escreveu um artigo e mandou para o blog do vaticanista italiano Aldo Maria Valli, e eu trouxe em seu momento aquele artigo sob a forma desse vídeo, link do qual deixarei também na descrição deste meu vídeo. Mas antes de terminar, eu quero lembrar que Francisco não é um inovador nisso. Esse ecumenismo vem desde o Concílio Vaticano II, e todos os papas conciliares vêm trilhando esse caminho. Estão respaldados nesse caminho pela herética declaração Nostra Aetate. Repito, Francisco não é o primeiro. Fizeram-no Bento XVI, João Paulo II. Vejam meu vídeo também sobre os encontros de Assis. Todos eles trilharam este caminho. Eu trouxe o vídeo mostrando a declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as religiões não cristãs, Concílio Vaticano II. Veja a descrição daquele meu vídeo, em que eu dizia o seguinte: um dos principais documentos do Concílio Vaticano II, a declaração Nostra Aetate, foi uma das 3 declarações do concílio, os outros documentos consistindo em 9 decretos e 4 constituições. A declaração Nostra Aetate, o mais curto dos documentos, contém poucas, se é que há alguma, referência aos debates e à justificativa que entrou em sua elaboração. Portanto, as mudanças a serem provocadas pela Nostra Aetate carregavam implicações ainda não totalmente apreciadas naquela época e que continuam sem ser apreciadas hoje pela maioria dos católicos, que ignoram a existência dessa declaração. Mas eu trouxe o vídeo, repito, vejam-no. Vou deixar na descrição deste vídeo o link. Vejam em sua totalidade a declaração Nostra Aetate, que não é grande. Trata sobre as relações da Igreja Católica com as religiões não cristãs. Foi aprovada por 2.221 votos no Concílio Vaticano II, contra 88 votos no dia 28 de outubro de 1965, e estabeleceu novas bases nas relações dos católicos com os judeus, os muçulmanos, os budistas, os hindus e demais crentes de outras religiões não cristãs, como os jainistas. E eu trouxe um vídeo também sobre relações recentes de Francisco com os jainistas. A declaração Nostra Aetate representou uma quebra na tradição bimilenar da Igreja Católica e está na raiz da abominação do Sínodo da Amazônia e de todo o horror que
estamos vendo hoje. Nada mais, até meu próximo vídeo.